incrivelmente bem-vinda aqui no nosso Papo de Empreendedor de toda quarta-feira. Hoje, uma quarta muito especial, vamos receber a Daniele Rugno. A Dani é fundadora do Pose Decolagem e vai contar a sua história e o invisível do empreendedorismo. Deixa eu ver se a Dani... Olá, Maurício, seja bem-vindo. Se a Dani já chegou. Aqui já chegou o convite. Aqui, Dani, seja bem-vinda. Com certeza, a Dani fala das Oi, coincidências. bom dia. Bom dia, Dani! Como que você está? Bem, muito bem. Ai, que alegria te receber aqui, Dani. Dani é minha amiga de infância, a gente estudou junto. Então é uma história que eu conheço bem. E Dani, você realmente é uma inspiração para todo mundo que passa pela tua força, pela tua garra. Seja muito bem-vinda, Dani, hoje. Obrigado, Grazi. Você sabe que nós estamos na live de número 94, Dani. E tem sido assim, uma verdadeira aula de MBA, porque é com a história do outro que a gente aprende. E a gente É, sempre começa, Dani, pedindo para o convidado contar. Então, quem é a Daniele Rubino? Conta pra gente, o que te trouxe até aqui, Dani? bom, a minha história, né, de vida, a gente se conheceu muito nova, né, quando eu vim do Mato Grosso para Votuporanga, que É foi na quando a Barra gente do começou, Garças, Dani, que você Barra do morava? Garças, isso. Eu nasci aqui em São José do Rio Preto, né, mas com 4 anos meus pais foram para Barra do Garças e quando eu tinha quase 11, eles voltaram, mas foram para Votuporanga. E foi quando a gente se conheceu, né? E a gente estudou ali o fundamental juntas, né? Quando eu tinha 16 anos, eu fui para o Japão. Eu e meu irmão. Eu tinha 16, meu irmão tinha 17, né? 16 só, Dani? Nossa. Ele conheceu a minha ex-cunhada, que é uma pessoa que está na minha vida até hoje, né? E ela já conhecia lá, e nós somos juntas, né? Então nós somos juntos nós três. Morávamos nós três lá, eu, ela e ele. E aí eu fiquei 6 anos e meio. Entre ir e vir, morei 6 anos e meio no Japão. Numa dessas vindas, porque eu realmente gostava muito de lá, eu me adaptei muito bem lá, né? Eu falo que a gente não consegue computar muito na vida da gente tudo o que acontece, mas eu acredito que eu tenho muito do que eu vivi lá, né? Eu, às vezes, eu falo assim, eu queria que todo mundo tivesse a oportunidade de viver num lugar desse. Porque, às vezes, quando eu fui para lá, como eu acho que até hoje, as pessoas tinham muito essa visão de que o Japão é um país de primeiro mundo, porque o japonês é inteligente, né? E aí, você vivendo no dia a dia lá com pessoas comuns, você entende que não é isso, não tem nada a ver com isso. Dentro do que eu vivi lá, eu acredito que 99% tem a ver com honestidade. É Olha, simples, olha, porque mas essa deixa eu honestidade, dizer. porque essa honestidade que eu estou te falando não é a de pegar o que não é seu. É a honestidade de tudo. É a honestidade do trabalho, a honestidade de ganhar para trabalhar 8 horas e trabalhar 8 horas, né? De não enrolar, de não parar para beber, para bater papo. Então, se você ganha para produzir, você produz, né? Algumas pessoas falam que lá trabalha muito, na verdade, lá trabalha como aqui. Os brasileiros que vão para lá e que querem guardar dinheiro fazem hora extra, porque ele precisa de trabalhar além das 8 horas para poder viver e guardar. Mas é como aqui muita gente trabalha 2 períodos.
né? Como aqui nenhum empreendedor trabalha, ganha, vive trabalhando 8 horas de segunda a sexta, né? Então, então eu acredito que isso ficou enraizado por aí com 16 anos para lá. Eu trouxe isso para minha vida. No começo eu sofri muito por conta da, de tudo, da maneira como o brasileiro vive, né? O jeitinho, esse tipo de situação. Então, para mim foi mais difícil. Mas numa dessas vindas, eu comecei a namorar, né? Quem é meu marido hoje, você sabe a história, eu conheci ele muito nova, Ah, ele não, é o temos que amor da fazer minha um. vida. Isso daí é uma outra, como que é? Uma Outra outra live, história. só pra gente falar do poder do. Como que é? A Dani falava que ia casar com a Mauri desde novinha, era o Quando eu amor da tinha vida. 15 anos, é. Gente, E como. aí, eu cheguei num sábado, na segunda-feira a gente saiu, na sexta-feira a gente estava namorando, e com 6 meses a gente casou, já com essa intenção, né, de voltar para o Japão para fazer um pé de meia, para começar a nossa vida. E assim nós fomos, ficamos lá quase 2 anos, e quando nós voltamos, nós decidimos morar em Rio Preto, porque a gente viu que a cidade era maior, na verdade, o restaurante foi uma ideia por conta de trabalhar junto, porque eu comecei a trabalhar muito nova e eu não tinha trabalhado no Brasil. Eu nunca tinha administrado nada. Ontem mesmo, numa conversa, eu contei sobre isso. E eu gosto muito de falar sobre isso, porque, embora eu tenha incentivado muito os meus filhos a estudarem, porque eles têm essa condição hoje, é importante, né, o estudo, desde que ele seja bem feito, né? Você tem que fazer uma faculdade e sair de lá um profissional, e não com um diploma na mão. Então, eu não tenho curso superior, né? Eu terminei terceiro, estudei no estado, não tenho curso superior, e eu abri um restaurante realmente, né? Na verdade, desde quando a gente definiu o lugar, a gente comprou o terreno, então já começou com uma construção onde a gente nunca tinha construído, né? Pedreiro, material, construtor, tudo isso que todo mundo que já passou por isso sabe como é. Então a gente, né? E aí depois montar a equipe, começar o negócio. Então foi tudo nós aprendemos dentro do negócio, tudo. Eu não trouxe nada, né? Eu não tinha bagagem de comércio, de atendimento a cliente, nada. E assim eu fui, como você falou, a gente vai conversar. Eu gosto muito de conversar, né? Então eu falo que a gente conversando, a gente aprende muito, né? Eu te acompanhei também desde o começo, né? Quando você começou, a gente fez até algumas coisas juntas, e eu sei que essa conversa, todas as vezes que você para conversar, você aprende muito. Você aprende muito com a história das outras pessoas. E se você tiver vamos dizer, essa cabeça, né, de aprender ouvindo. Eu falo isso muito para os meus filhos, aprenda ouvindo. Você não precisa passar pelo problema para aprender tudo, né? Tenta aprender ouvindo com os problemas dos outros, né? E aprender também com as coisas boas, lógico, né? Então eu converso muito e eu tiro muita coisa daí. Nós abrimos o restaurante, ele fez 20 anos esse ano, e foi assim, dia a dia, mês a mês, ano a ano, um Fez aprendizado. 20 Até hoje eu anos, estou Dani? aprendendo. 20 anos já. Então você abriu com 27, Dani? 20, 26 anos, né? 26. É que você é Eu um não ano tinha, mais nova, né? eu sou um É ano mais verdade. nova. Verdade. Nossa, Dani, e aí quando vocês chegaram, vocês tinham uma pizzaria. A minha mãe teve uma pizzaria Você no Mato ajudava, Grosso. Dani? Hã? Aqui também era uma pizzaria, não era? Aí quando nós viemos para Votuporanga, eles montaram uma pizzaria. Na época eu era muito pequena, né? Eu acho que hoje se eu tivesse, nem hoje, há uns anos atrás, eu teria conseguido ajudá-los, porque na verdade meu pai montou uma pizzaria no Mato Grosso e lá ela deu muito certo. E eles vieram com esse mesmo modelo para cá.
E na época, a pizzaria aqui já estava no auge, o forno a lenha, então assim, eles não acompanharam o mercado. Essa é que é a verdade, né? É porque eu lembro que a gente, eu lembro da gente brincando, eu lembro da pizzaria. Isso. E aí, quando você foi para o Japão, Dani, com 16 anos, você já chegou lá trabalhando. Você fez o que lá, Dani? De tudo. Eu, Conta um é, pouquinho pra gente. Existem empresas no Brasil até hoje que você sai daqui empregado. Então, a gente não tinha condição de comprar uma passagem, né? Então, você sai daqui empregado, alguém te busca no aeroporto, existe um valor que você vai pagar, e depois esse valor é descontado na própria folha de pagamento lá. Então, mas lógico que um gasto que seria X, você vai pagar 2 a 3 vezes mais. Mas não tem outro caminho para quem não tem essa condição, né? Então, nós fomos, já chegamos lá empregados. Só que eu fui trabalhar numa empresa é, que não deixava a gente fazer hora extra por ser menor, eu e meu irmão, Ah, né? porque você só tinha. Vocês não faziam hora Porque extra na época, eu não Dani. fazia hora extra. E aí eu tinha eu fiz um amigo dentro da empresa que também era menor, e a gente era muito fuçado, e a gente descobriu uma agência de emprego lá em Tóquio. Na segunda-feira, que nossa folga era de segunda, nós pegamos o trem, fomos para lá e fomos procurar emprego. E aí tinha um emprego, né? É como se eu morasse numa cidade como Campinas, porque eu morava muito próximo de Tóquio, então era tudo muito fácil. Tinha mercado brasileiro, tinha muito brasileiro, tudo era muito fácil. Para gente que andava de bicicleta, porque a gente não tinha carta. A gente é como se a gente tivesse mudado para Cardoso, uma cidade muito pequena e muito frio, nevava muito lá, assim, era muito frio mesmo. Mas, e na época foi eu, meu irmão e a Miriam. A Miriam falava japonês e eu e meu irmão não falava nada. Ah, a Miriam falava japonês? A A Miriam Miriam tem que dar falava um porque live. ela já Miriam, tinha um morado dois beijo. anos lá. Ela já tinha morado Ela já dois tinha anos. ido, Ela já verdade. conhecia, é. E aí, quando nós chegamos na fábrica, ela foi para outro setor, que era um setor que necessitava de falar, e eu e ele fomos, eu e meu irmão fomos para um outro setor, só nós dois, com um monte de japoneses, eram todas mulheres, a grande maioria. Tudo senhorinhas, né? E nós fomos muito acolhidos. Então, assim, a minha experiência, dentro do que eu escuto de outras pessoas, dos padrões japoneses, né? Ou eu tive muita sorte, ou realmente quem não teve, teve muito azar. Porque eu tive, assim, pessoas incríveis à minha volta. Eu fiz uma amiga que eu tenho no coração até hoje. Quando eu vim embora, não tinha rede social, eu me perdi dela, mas eu estou me programando para voltar lá, porque eu quero encontrá-la. Então, eu tive uma amiga muito querida, que eu amava ela, uma outra senhora. Então, elas cuidavam da gente, porque a gente nós éramos novinhos, né? Elas cuidavam, na época das frutas, traziam frutas. E como eu era muito nova, eu acredito também, em 3 meses eu já me virava com o japonês, porque eu conversava com ela o dia inteiro e eu ia na casa dela no final de semana, eu viajava com ela, ela tinha um namorado japonês, eu conhecia os irmãos dele, a família dele, e a gente viajava porque eu gostava muito de parque de diversão e lá tem muito. Então, nos finais de semana eu ia, porque o cunhado dela também gostava, e a cunhada, eram todos jovens, né? Eu tinha 16, eles tinham 22, 23 nessa, mais ou menos. E então, assim, minha experiência sempre foi muito boa, porque eu nunca, eu tive as dificuldades, né? Eu conto para os meus filhos, porque a gente não tinha carro, a gente tinha que buscar querosene para aquecimento do ar, de bicicleta, na garupa da bicicleta, né? Debaixo de neve. Então, assim, mas isso para mim sempre fez parte, eu nunca reclamei, né? Então, para mim, eu sempre gostei muito. Quando eu vim passear, que foi quando eu comecei a namorar, nessa época eu dizia que iria morar lá para sempre. Eu realmente gostava muito de lá, né? Ô, Mas aí Dani, depois casando, a gente já mudou, né? Vai mudando, né? eu tenho uma teoria hoje, e vai muito de encontro ao tema da live, como você falou, né? Você falou, não sei se eu tive sorte, eu acho que sorte não existe.
Eu acredito, e aí você traz, né, que você falou, Gra, parece que tem coisas que foi o universo, né? Uma Sim, coincidência, né, que sim, foi acontecendo. Mas você estava decidida a fazer aquilo. Então você não tinha dúvidas. Você queria morar no Japão junto com a Miriam e com seu irmão, ponto. Você não reclamou, você foi. E aí as coisas parecem que vão caindo no nosso colo quando você está é, preparado. Aí eu acredito que essas isso, é coincidências, mais ou menos começa a isso. lembrar disso, né? As pessoas, nossa, eu É, fui muito feliz é, lá. é, Diferente da experiência dos outros. Para mim, só tem uma palavra, decisão. Você decidiu, você ia lá, você ia ganhar dinheiro, você ia trabalhar, ponto. E foi o que você sim, fez. Faz sim, sentido, sim, Dani? sim. Faz, por exemplo, tem aquela história do cavalo selado, né, que fala que quando ele Nossa, passa, você tem que estar preparado. Se você pensar bem, são vários cavalos selados, né, na sua vida. O que manda realmente é esse preparo. Para toda vez que ele passa, você está preparado para ele, né? Então, em todos os sentidos, né? Então, eu acredito sim, né? Ontem mesmo a gente estava falando disso tudo, porque as coisas foram acontecendo foram aparecendo, porque poderiam não aparecer, né? exatamente, as pessoas se acolheram, você falou em 3 meses, eu Isso, comecei a falar, eu me virei, isso, não dava para fazer hora extra, você decidiu ir com o amigo, arrumou um outro lugar, eu tive sim. que ganhar dinheiro, como que eu faço isso? Sim, sim, é. Eu sempre corri atrás, sabe? Sempre, você é muito Uma vez eu, decidida. eu tinha um emprego lá, dentro de uma indústria, e o setor do lado fazia muita hora extra. Então, o meu fazia 2 horas por dia, e eu queria fazer mais. Então, esse setor trabalhava das 6 às 10 da noite, 6 da manhã às 10 da noite. Ganhava como hora extra, mas ele nem vinha perguntar. Então, todo mundo que entrava lá já sabia que tinha que cumprir Tem essa que carga trabalhar. horária. E aí eu via o quanto o pessoal ganhava e eu queria trabalhar lá. Então, eu fui no meu chefe e falei, ó, transfere para esse setor. Ele falou, eu não posso te transferir, porque se eu te transferir, eu vou ter que transferir todo mundo. Ali, só se entrar de fora. Eu falei para ele, se eu sair da empresa, quando abrir uma vaga, você me chama? Ele falou, te chamo. Então eu saí do emprego, aí eu não arrumei um emprego perto, eu arrumei um emprego super longe, que eu tinha que pegar um trem, porque era longe até para ir de carro. Eu ia de trem nesse emprego. Esse emprego não tinha hora extra, não tinha hora extra e era de segunda a sexta. Então, eu comecei a fazer bico no mercado de sábado e domingo. Essa semana mesmo eu falei para o meu filho, a gente chegou no mercado e a moça veio dar aquele papelzinho com um cheirinho. E eu estiquei a mão, ele não esticou. Eu falei, pega o papelzinho da mão da moça. Aí ele falou, eu não quero comprar perfume. Eu falei, ela só está te oferecendo a fragrância para você experimentar. Só pegue da mão dela. Eu falei assim, eu já trabalhei em mercado oferecendo, fritando e oferecendo linguiça para vender, né? E aí eu falei, é horrível quando a pessoa não te dá atenção. Você não precisa comprar o produto dela, mas olhe para ela, dê atenção para ela. Eu pego esses papeizinhos de semáforo, porque a pessoa só está te entregando, ele não está te pedindo nada. Então, foi essa semana ainda dei esse ensinamento, eu falei para ele, é muito ruim o serviço dela é te entregar, né? Não é te obrigar a comprar nada. Então, respeite o trabalho dela. E aí falei para ele, eu já senti isso na pele, né? Porque todo final de semana eu ia nesse mercado e era o setor de linguiça, eu fritava linguiça, oferecia para os clientes, mas você tinha que oferecer para ele levar o pacote de linguiça também, não era só para ele Comer. comer. Então, é, ele concordou comigo, ele já tinha pego o papel, né? Então, assim, aí apareceu a vaga e eu fui para esse emprego e lá eu fiquei durante. Eu trabalhei lá muito tempo. Quando eu vim para passear, eu estava trabalhando lá, e aí foi quando eu casei. Quando eu voltei para o Japão, eu fui preparada. É outra história também, que, querendo ou não, é uma história de empreendedorismo, porque eu costurava, você sabe que eu costurava, a gente fez curso de corte e costura junto. Lembra, né? Nossa, Dani, verdade. Meu A primeiro gente fez negócio eu corte faço na equipamento. Noélia. Lembra? Na Noélia. Olha, meu primeiro negócio que não deu certo foi.
Sua É. fábrica de camisa, de ajur. Então, eu aprendi a costurar, eu amava costurar. Verdade, Quando eu Dani. fui a primeira vez para o Japão, na verdade, meu sonho era montar uma confecção. Verdade, E, a confecção, é, gente, eu tinha esquecido e desse nesse detalhe. meio tempo aqui, eu fiz um curso de lingerie. Porque o que que aconteceu? Vou ser rápida, né? Quando eu fui com a Miriam para o Japão, eu terminei o segundo colegial e fui, eu não terminei o terceiro. Ela e meu irmão que terminaram. Era só Qua- verdade. Isso. Nós ficamos lá 2 anos. Quando eles vieram para passear, eu vim para ficar. Eu falei, eu vou terminar o terceiro, depois eu volto. Minha mãe estava morando aqui em São José do Rio Preto, então eu fui terminar o terceiro colegial. Nesse 1 ano que eu fiquei aqui, eu não podia ficar parada. Nunca fui de ficar parada. Eu fiz um curso de lingerie. Eu fazia lingerie em casa, comprei as máquinas e dava para sacoleira. E Nossa, Dani, aí, naquela época fazia muito isso, estava no auge, né? é, Quando minha avó vendia. eu ia para São Paulo de bate e volta, sozinha. Eu descia na 25, eu ia Comprava andando para o tudo. Brás, sozinha. E eu fazia, não, minto, eu ia andando para o Bom Retiro, comprava tudo, depois eu ia de ônibus para o Brás, Verdade. porque o dinheiro não dava para ficar gastando com táxi sozinha. Quando eu arrumava alguém para ir junto, eu dividia o táxi, mas eu ia de ônibus para pegar o ônibus de volta para cá. Então, é outra passagem também que eu falo para os meus filhos, porque para eles é muito natural parar no grau e fazer um prato de comida. E eu sempre deixava um dinheirinho no bolso para não viajar sem nada. Mas eu chegava no grau e eu não comprava nada. A minha mãe fazia sempre uma sopa para me esperar. Então, eu sempre tive vontade de fazer aquele prato de comida. Eu nunca fiz, porque era muito caro para a nossa realidade na época, Era né? caríssimo, né, Dani? É ainda, né? Mas hoje está dando para comprar. E aí ele. E aí eu dava para sacoleira. Então eu aprendi isso. Como eu já havia morado lá, e sabia que a brasileira não gosta da lingerie do Japão, da modelagem. Elas são lindas, mas ela não gosta da modelagem, ela não compra. Quando ela vem para o Brasil, ela compra. Se ela for para o Japão para ficar 3 anos, ela leva para 3 anos. Aqui é importada lá, nos mercados brasileiros, é o nude, é o básico, né? Então, quem quer uma lingerie com renda, não acha. E o que que eu fiz? Quando eu fui para o Japão, que eu já tinha casado, eu tinha comprado um terreno aqui e eu falei para ele, ó, roupa a gente compra lá. Eu tinha deixado até minhas coisas lá, porque eu tinha vindo para o Brasil para passear. E eu levei 4 malas de lingerie. Na época, na conversão, aqui eu gastava R$ 5 e entregava por 10 para sacoleira. Naquela época, o dólar foi a R$ 4. Era 1,60, 1,80, 2. Ele foi a 4. Eu vendia lá e eu cheguei. E aí, bom, voltando, né? E eu fui na empresa, na verdade, encontrar com uma amiga para oferecer lingerie. E eu falei para o meu marido: vamos levar essa lingerie porque até arrumar emprego dá para gente se virar com a venda delas. Quando eu cheguei lá, no outro dia eu já fui na fábrica, encontrei com o meu chefe, ele falou, Dani, abriu uma vaga. Quando você chegou? Eu falei, cheguei ontem. Ele falou, quando você pode começar? Eu falei, posso começar amanhã. Ele falou, Já. então pode começar. E eu já comecei a trabalhar no outro dia. Então eu falei para o meu marido, como eu já estou trabalhando, essa lingerie eu vou guardar e nós vamos mandar ela para o Brasil, o dinheiro. Eu tinha deixado um terreno aqui e eu consegui fazer uma casa com essa lingerie. Porque Com na as 4 malas conversão, que você levou de lingerie, você fez uma casa, Dani? porque na conversão, na época, hoje não, hoje mudou, porque nós temos inflação no Brasil e o Isso, Japão não naquela tem. época, isso. Na época, o dinheiro do Japão era muito alto, não é só que o Japão pagava bem, né? Então, o dinheiro era muito alto, o dinheiro de lá. Então, essa lingerie que aqui eu ganhava, lucrar, gastava assim, que vendia por 10, lá na conversão do real, eu fazia quase R$ 300. Nossa, Dani. Então, eu fui mandando esse dinheiro e eu construí essa casa, uma casa pequena, um terreno de 10 por 20. Meu pai construía na época, meu pai construiu a casa
Em um mês ela foi vendida, ela terminou em um mês ela foi vendida. E aí eu pedi para ele comprar 2 terrenos com o dinheiro dela. Ele comprou 2 terrenos e nós começamos a mandar dinheiro daí do emprego para construir essas 2 casas. Quando a gente veio embora, a gente tinha essas 2 casas para vender, porque na época a gente ainda tinha esse medo de pôr dinheiro em banco, né? Por causa da época do Collor. E tinha um dinheiro que dava para comprar, que eu queria comprar um terreno e um apartamento pequeno para não pagar aluguel. Quando apareceu esse terreno, foi tudo nele, tudo nele. Então, assim, a gente comprou esse terreno e foi correr atrás de vender as 2 casas para construir o restaurante. E aí foi. Olha, Dani, você sabe que eu me lembro o dia que eu cheguei, que o restaurante tinha acabado de construir, você falou, olha lá o seu Amauri, olha o lixo que o seu Amauri queria, foi o Cadu, o arquiteto, não foi? Foi. Né? Tudo maravilhoso, você falou assim, olha, eu queria mais simples, mas olha que coisa linda. Então, assim, foi tudo muito lindo, né? Foi. E, ô Dani, voltando só na história do Japão, antes a gente. Você vê que não foram só coincidências, como você disse. Você não parou. Você chegou no Brasil e você não ficou parado estudando. Eu vou fazer curso de lingerie. Eu sei costurar. Sim. E aproveitando aquilo que a gente tem. Você falou que no Japão, você achava, a gente, né, tem essa impressão que não conhece, que as pessoas são inteligentes. Não, as pessoas são honestas, honestas em Honesto. tudo. Trabalha, trabalha, faz o que promete, pronto. Que mais que você aprendeu lá no Japão, Dani? Quais foram os 3 maiores aprendizados Eu acho dessa cultura? que assim, você quer dizer, a vida te leva para isso, né? Porque todas as pessoas praticamente todas, quando eu começo a falar do Japão, é instantâneo. Nossa, mas lá trabalha muito, né? Aí eu falo Fala assim, isso, Dani? todas. Nossa, mas lá trabalha muito. Eu falo, trabalha como trabalhamos aqui, né? Então, assim, ele me ensinou isso, ele me ensinou a. E ele me ensinou Trabalho. que, na verdade, por isso que às vezes você tem que pegar coisas que você tem na sua vida para aprender. Nem sempre é como eu te Tudo é disse. aprendizado, né, Quando Dani? você vê o erro de uma pessoa, você está aprendendo também, né? Você aprende com os acertos dela, vou fazer igual ela fez. Eu não vou fazer igual ela fez porque não deu certo. Então, o Japão, ele facilita muito, ele tem uma economia muito estabilizada, então ele facilita muito. E eu estou te falando isso de quando eu morava lá, que é a Isso há experiência 20 que eu anos, tive, isso. né? Ele facilita muito você a gastar. Por exemplo, a gente não tinha cheque, cartão de crédito, era tudo dinheiro. E Você você recebe em viajou, né, dinheiro, Dani? aonde você vai tem dinheiro e aonde você vai tem aonde consumir. Se você estiver andando na calçada, tem maquininha para comprar. Café, refrigerante, cafezinho quente na latinha. Imagina no inverno, todo quarteirão você pega um café, né? Só que esse café, ele está na prateleira do mercado, um exemplo, por 100 ien, e na maquininha ele é 150, né? Ele está na conveniência por 140, que lá cada 6, 7 quarteirão tem uma conveniência. Então, e você está sempre com dinheiro no bolso. Sempre. Sempre você tem dinheiro. Você não faz conta de dinheiro para algumas coisas lá. A gasolina custava 100 ien e eu ganhava 1.400 a hora. Nossa. Entendeu? Então, para você pegar um carro e viajar, porque depois eu tirei carta, comprei carro, viajava. Para você fazer uma viagem lá, é muito fácil. Você só precisa de um feriado para isso. Então, com essa facilidade de você gastar, você tem que aprender o inverso, né? Por quê? Uma coisa que eu sempre consegui entender, eu adorava o Japão, mas ele não era meu país. Eu não nasci lá. Qualquer problema que o governo viesse a ter e quem manda lá falasse assim, não quero brasileiro mais aqui, porque existe um acordo entre o Brasil, a gente vai para lá tudo legalizado, com visto, entendeu? A gente não está lá ilegal, por isso que foi tanto brasileiro para lá. Ele quer, qualquer acordo pode ser desfeito, né? Então,
eu tive a oportunidade de fazer um dinheiro, de guardar, de conseguir alguma coisa mais rápido do que no Brasil e não fiz. E a maior dificuldade, que todo ano tem uma escola do estado aqui que a diretora me convida para dar palestra para o terceiro colegial, a maior dificuldade do jovem não, da maioria, é essa. Por quê? A gente não guarda dinheiro, a gente já não guarda o que a gente não tem, que é o cartão de crédito. Quando você gasta no cartão de crédito, você gasta o dinheiro que você ainda nem tem. E a gente não gasta o que tem, que não tem, já gasta. Você imagina guardar tendo dinheiro no bolso, não comprar tendo dinheiro no bolso. Isso foi muito importante na minha vida, porque, como eu falei do cavalo, quase todas as vezes que a oportunidade passou e eu precisava de um caixa para fazer aquilo, eu tinha. Quando a pandemia chegou, né, passando lá na frente, mas isso foi muito visível na pandemia, porque a gente tem uma rede de contatos aqui de donos de bar e restaurante, e a gente fechou num sábado o restaurante, era para fechar na segunda, a gente se adiantou, porque ninguém estava saindo, estava todo mundo com medo. A gente se adiantou de fechar num sábado. Em menos de uma semana já tinha gente perguntando sobre o Pronamp para fazer folha de pagamento. Então ninguém tinha folha de pagamento guardada, todo mundo antecipava o cartão. Eu tinha 30 dias de cartão, 70% do meu faturamento é cartão de crédito. Então, eu tinha 70% desse faturamento ainda para receber. Sem Eu tinha reserva, entendeu? Tanto é que eu não mandei nenhum funcionário embora na pandemia. Nenhum. Alguns saíram por conta da própria instabilidade de restaurante. Alguns não. Um saiu porque ele conseguiu o serviço no home care e ele entendeu que para a época esse emprego ia estar garantido, né? E os outros todos eu mantive. Nós ficamos 6 meses fechado total, sem abrir o restaurante. Depois abria, fechava. Então, eu não fiz dívida em banco na pandemia, né? Então, isso vem lá de trás. Né? Que nome você dá para isso, Dani? Que aprendizado? O primeiro é que trabalho, pronto. Tem que trabalhar. Para conseguir alguma coisa, tem que trabalhar. Tem que poupar. Poupar. Aprender a poupar é básico. Aprender a poupar. Ter o dinheiro e não gastar. Saber que ter o dinheiro para comprar um carro de 100 mil e comprar um de 50. Ter um dinheiro para comprar um de 200 e comprar um de 100. E você sabe uma coisa que você falou do Japão, Dani? Não, termina o terceiro aprendizado que eu quero te falar uma coisa que eu nunca tinha me tocado. E o terceiro aprendizado, que é o mais importante, que eu acho, que eu acredito realmente que é utopia, infelizmente, teria que começar tudo de novo. Não consigo ver um país como o nosso, com a cultura que vem de muitos anos, conseguir isso. Mas é incrível você morar num lugar aonde a honestidade impera. A sua vida fica muito mais tranquila. É inimaginável para quem não viveu essa vida imaginar. Outro dia alguém comentou comigo, nossa, lá é muito ruim porque tem terremoto e maremoto, né? Depois teve tsunami, mas tem terremoto e maremoto. Terremoto é comum. Tem épocas do ano que o chão treme todos os dias. A gente acostuma. Terremotinho, que dá uma tremidinha. Às vezes você tá andando, o outro fala, você viu que tremeu? Ele fala, não vi. Porque andando você não percebe, você só percebe parado. Mas lá tem terremoto, eu falo, esse terremoto que tem lá e esse maremoto é muito menor do que o que acontece no nosso país. Então, descer de um carro e não ter que trancá-lo, deixar a bolsa dentro do carro, notebook dentro do carro, descer no mercado, ir na estação de bicicleta e largar ela lá para voltar e pegar ela. Na época que eu morava lá, para você ter uma ideia, não existia alarme de carro. Nem se você quisesse comprar. Quando eu vim embora do Japão, tudo bem que já faz tempo, fazia 1 ano que uma parte da polícia estava começando a ter arma de fogo. Até então ela não tinha arma de fogo.
Todos os terrenos dentro da cidade, dentro e fora da cidade, na cidade, na área urbana, se você planta, o imposto é até um pouco menor. Então, assim, quando entra o verão, todo mundo planta. Todos os terrenos têm plantação. Então, você está andando aqui, é uma calçada, e aqui do lado tem um parreiral de uva. Eles colocam um saquinho para o Formar, né? passarinho não bicar. Então, tá limpinho, não precisa nem lavar. Se você pegar com a mão o cacho de uva, Ninguém pega. ninguém pega. Plantação de melancia, não tem cerca, não tem nenhuma cerca. Eu comprei legumes em bancas sem vendedor, porque tinha o preço. Na verdade, os pacotinhos eram tudo o mesmo preço, 100 ien, você pegou 5, pega 500 ien e põe lá na caixinha. Eu comprei. Você imagina você não ter que ter cerca na sua casa, alarme, câmera de monitoramento, é uma série de coisas. É muita coisa que engloba, né? Você não se preocupar onde o celular. Aqui, se você esquecer seu celular num lugar, você fica desesperado, né? Ô, Dani, então esses três maiores aprendizados assim, do Japão são esses: São esses. poupar, trabalhar, ser honesto. Ganhar, poupar e ser honesto. Ser Eu honesto é acho muito que importante, porque como você falou do que acontece e que você não enxerga, esse honesto, esse é o você vai ter um invisível. retorno disso. Você sabe que a gente está fazendo série, Dani? Toda segunda-feira sai no YouTube uma série. E uma dessas séries, um capítulo eu falo sobre isso, que a mentira não existe, o acerto acontece, né? Se eu sentar, eu vou dar um exemplo não só de dinheiro, né? Se eu não te pagar uma coisa, eu vou pagar quantas vezes mais lá? O universo vai Exatamente. acertar. Se eu sentar e Exatamente. flertar com a Mauri, a tua alma vai sentir, mesmo que você não viu. O Entendeu? Não retorno precisa ter vem. acontecido, né? Então isso é claro para mim. Eu sou chamada de mundo cor-de-rosa. Falo, gente, mas é uma verdade, não tem jeito. E aí, olha o que você fala do Japão, você fala, é uma economia estável, tem muito dinheiro, as pessoas dão valor também ali, mas tem muito gasto. Então, o fluxo do dinheiro, né? O lastro do dinheiro vai chegando, é É, aquela certeza que porque vai você, chegar e vai. porque essa preocupação que nós temos no nosso país de poupar para envelhecer, eles têm menos, porque como tem mais estabilidade, aposentadoria, né? Tudo é mais tranquilo. Então você realmente não tem que lá ele não precisa ficar procurando, eu vou adquirir bem para eu poder aposentar. Um exemplo, né? Quem é, vamos dizer, CNPJ no Brasil, você tem uma empresa, né? Todo mundo que tem empresa está correndo risco a qualquer momento. Essa é que é a verdade, né? A gente tem um Você tem uma passivo. empresa aqui e de repente alguém abre na sua esquina algo que não é bom para você, certo? Ô, Dani, mas se a gente for pensar na tua história, né, do que você começou, você viu, a gente falou, mas eu guardei o dinheiro, aí chegou as casas, aí eu vendi, eu comprei outra, eu consegui ali, eu vendi aquelas calcinhas que deu, né, essas lingeries que me trouxeram o dinheiro de uma casa. Então, assim, isso não é coincidência, foi ação. Mas se a gente olhar tudo para essa história até a construção do restaurante, qual foi a maior coincidência? Coincidência da vida. Coincidência da minha vida? Que você chamou de coincidência, né? Mas qual que foi esse invisível que você acha que te permitiu, quando você viu o restaurante pronto, né? Um sonho, e foi um trabalho, né? Foram ali anos no Japão, trabalhando sem parar. Tudo bem, você viajou, né? Você teve a oportunidade de viajar tudo por lá, a gente não entrou nisso, mas assim. Mas você escolheu isso. Eu acho que nada na minha vida, eu não vou falar agora assim, ó, tudo foi muito programado. Eu sabia tudo, eu sabia o que eu queria. Eu sabia que eu não queria pagar aluguel, eu sabia que eu queria ter um carro. Isso desde novinha, sempre tinha na minha cabeça, né? Eu sabia que eu queria ter mais do que eu tive na minha infância. Mas eu fui para o Japão, trabalhei. Quando eu esse empreendedorismo, a gente entende que nasceu comigo, né? Não sei se você vai se lembrar, quando eu tinha 13 anos, eu morava ali do lado da fábrica da Marfil, né? Então, eu Verdade. pegava a lycra deles, que eles jogavam fora, e Verdade. fazia tapete. É Ai, um, faz, um-
O É, tapete, minha avó fez quando muito eles tapete. abrem a peça de lycra, eles cortam uma tira de fora a fora da peça toda. Então ela vinha inteira, era às vezes grossa assim, eu cortava, esticava, ela vira um fio, né? Quando você estica a lycra, ela enrola. Aí dá para fazer Eu fazia os crochê, né? novelos e aprendi a fazer crochê. Eu sempre gostei de coisa manual. Eu fazia tapete de lycra colorida, era lindo, e vendia. Teve uma época que eu aprendi a fazer flor de sabonete, lembra? A gente fez um monte para vender. E Flor de vendia. sabonete, porta-joia de Isso, açúcar, isso. tapete de banheiro Então, pintado. Nossa, Dani, então eu guardanapo. sempre, eu Tela sempre também a gente tive pintou, isso. né? Oi? Tela. Tela você pintou Eu também? não, tela Ah, não. eu pintei só guardanapo. Não. Verdade. Os tapetes de crochê. Guardanapo eu pintei também, tela não. Nossa, Aí Dani, eu brinco de sempre, florzinha. intuitivamente eu fiz tudo isso, né? E na verdade, a sorte da minha vida, eu não gosto de falar muito que eu quero chorar. Mas a sorte da minha vida realmente foi ter casado com meu marido. Ó, a Mauri. E era o sonho, né, Dani? A Dani queria muito casar com a Mauri. Porque ele é o amor da minha vida. Então, eu não sei se eu teria conseguido tudo isso sem ter estado com ele. E é tão engraçado, né, Dani? Eu contava a sua história na sala de aula um dia. E ainda um dia a dona Marlene falou: não pode contar a história da Dani, sim, na sala de aula. E eu contava a sua história para os alunos quando eu dava aula. Porque assim, e aí vou falar a sua fala, que você me disse aqui. Eu sabia o que eu queria e o que eu não queria, porque eu não queria pagar aluguel. Então, você Sim, sabia o que você queria para sua vida e o que você não isso. queria. Eu me lembro um dia que eu te reencontrei e olhei. Você com a Mauri, eu falei, não acredito que você casou com a Mauri. Porque assim, a gente ficou muito tempo sem se ver. E como? Porque assim, a vida inteira você falou, eu vou casar com esse moço. Igual a Mauri, na época, era uma coisa inatingível pra gente. Né? Inatingível. Do jeito que a gente vivia. Era, Nossa, era, a Mauri era um amor impossível, né? Aquela era. coisa de amor impossível. Né? E aí Lourinho, ele, né, a Dani? gente, eu falo isso para ele. Houve uma época que realmente eu acreditei que a gente não iria ficar junto, e eu dizia para ele que talvez, que provavelmente eu ia ficar com alguém e eu ia ter 40 anos, se eu reencontrasse ele, eu ainda ia gostar dele. E eu tinha essa coisa no meu coração de que eu não ia conseguir ser muito feliz porque eu não iria ficar com ele. E foi tudo muito rápido. Eu cheguei, a gente saiu. No outro dia, na sexta-feira, ele já ligou para um amigo perguntando que ele ia numa formatura se tinha um convite para a namorada dele. E ele quis vir para Rio Preto. A gente começou a trabalhar. E assim, a gente vai voltar ao que você quer falar, que as coisas acontecem, né? Quando a gente está Ele veio preparado, né, trabalhar, Dani? porque ele veio trabalhar eu vim para o Brasil para passear, com passagem de volta comprada. E aí, quando a minha passagem demorava 6 meses para expirar, o meu irmão voltou com a Miriam depois de 3 meses, que era o combinado, e eu falei, eu vou esperar um pouco. E nisso a Mauri tinha vindo para Rio Preto, eu morava com os meus pais, e ele morava no apartamento aqui, trabalhava ali na Honda, só que ele não tinha experiência nenhuma, essa é que é a verdade, de vender carro. Então era um sofrimento para ele ali, vender Imagina, carro. Você o nome imagina, vendendo carro. trabalhar com. Porque eu falo assim, pode ser de concessionário ou não, mas você tem que ser marreteiro para vender carro, né? Então ele ficava nesse meio, para ele era um sofrimento. E aí, a gente ia quase todo final de semana para Votuporanga na casa dos pais dele. Num fim de semana desse, eu sentei com ele ali na garagem da casa da mãe dele. Eu falei para ele: ó, a minha passagem vai expirar e eu vou voltar para o Japão. Eu preciso de dinheiro, eu vou ficar 6 meses só trabalhando e guardar mais um pouco de dinheiro para montar minha confecção, que era o que eu queria na época. E ele falou: ó, você vai então, que 6 meses passa rápido. E eu iria, realmente eu iria, porque eu não tinha para onde correr. E aí, mas eu estava com o coração apertado, porque eu sabia que 6 meses podia mudar muita coisa. A gente veio embora. Naquela semana, o patrão lá veio e falou para ele que na outra semana ele iria para Araçatuba cobrir as férias de uma pessoa lá.
Olha só isso. Ele que não tinha experiência foi mandado para uma concessionária lá em Araçatuba. Mas ele foi, e aí ele foi no domingo à tarde. Na segunda-feira a gente começou a falar, e desde que ele veio para Rio Preto, a gente não tinha ficado um dia sem se ver, nem um dia. Eu ia todo dia no apartamento, fazia janta para ele, jantava com ele, vinha embora para minha casa, e no final de semana a gente ia para Votuporanga junto, e se ele não fosse, Quando a ele gente estava passava namorando, gente, junto. porque ela ficava aqui em frente de casa para ver ele passar. Então, É todos os isso. dias ela via. É. E aí aí ele foi para Araçatuba, na segunda-feira ele ligou e ele sentiu ficar lá sozinho. Na terça-feira ele falou para mim, não vai embora não, casa comigo. E a gente foi conversando todos os dias durante essa semana, mas eu sabia que quando ele chegasse na sexta-feira ele podia voltar atrás, porque era um passo muito grande. E quando ele chegou, a gente se viu, se abraçou e eu não toquei no assunto, ele falou, então casa comigo. Como eu já tinha pensado nessa semana, eu falei assim, eu caso, mas só se for para a gente ir para o Japão. Porque não dá, né? Hoje que você ganha aqui, a minha sogra tinha que ajudar ainda, não dava para pagar as contas dele. Eu falei, a gente vai para o Japão, faz o nosso pé de meia. E ele concordou na hora também. Ele foi muito importante, porque quem o conheceu pela vida que ele teve, ele poderia ter falado: não, para o Japão eu não vou. E quando chegou lá, o primeiro emprego que apareceu foi um emprego que eu já tinha até comentado que eu não gostaria que ele fosse. E ele abraçou, foi, porque ele trabalhou em fundição, um emprego, um trabalho muito, muito duro mesmo, não é fácil. Para você ter uma ideia, na época do inverno, lá neva um pouco onde a gente estava, não é muito, não chega a juntar, mas é frio. Eles trabalham de regata. Então, você imagina o calor que é o setor, por Nossa. conta das máquinas, é. E ele trabalhou, nunca negou, fez todas as horas extras que apareceram. Então, assim, a partir dali, ele foi muito importante na minha vida. A gente conseguiu guardar um dinheiro por conta da organização dele, ele é muito organizado, né? Até então a gente tinha o hábito de terminar o mês e guardar o que sobrava. Ele não, quando a gente recebia, ele já falava, manda tanto, esse tanto aqui a gente passa. Então a gente mandava, na verdade, quando recebia o dinheiro para o Brasil. Então ele foi muito importante na minha vida. A gente veio embora e, na verdade, a ideia do restaurante foi única e exclusivamente porque na época foi o que eu consegui ver que dava para a gente trabalhar junto. O que eu queria era trabalhar junto. Eu não tinha visão de, restaurante é bom, restaurante dá dinheiro. Você queria trabalhar A minha falta como que fala? Experiência, não conseguiu vê-lo dentro de uma confecção. Depois de muitos anos, com a experiência que eu ganhei, eu vi que dava também para a gente ter ido para esse lado, mas está tudo certo. Mas, vou falar a verdade, né? Foi única e exclusivamente para a gente trabalhar junto. E aí, como eu já o te disse Dani. anteriormente, a gente aprendeu tudo junto ali, tudo. E você sabe que eu acabei de abrir aqui um arquivo, o primeiro curso de empreendedorismo que eu fiz, porque você lembra que a gente sempre foi, que nesse falou, né? Fazia rosa de crochê, fazia isso. Sim, sim. Depois quis montar uma loja, falaram que não, resumindo. Meu sonho sempre foi empreender, mas eu demorei muito tempo trabalhando, né? Empresa, dando aula, fiz essa transição aos 40. E eu me lembro que o primeiro curso que eu fiz de empreendedorismo tinha que entrevistar algumas pessoas. E eu te entrevistei e você fala exatamente o que você acabou de falar. Isso tem a ver com honestidade, né? Você falou, Grazi, ó, tá escrito aqui, eu escolhi o restaurante porque eu e meu marido queríamos trabalhar junto. Ponto. Trabalhar Meu sonho juntos. era uma confecção, mas eu achava que era muita coisa para ele fazer. Então, Dani, talvez esse seja o invisível do negócio. Vê se você concorda comigo. Eu tenho analisado, não só aqui nas lives, em todos que eu atendo, que tem um invisível. Não adianta você ter gestão, não adianta você ter estudo, não adianta nada se você não tiver esse invisível. O que é esse Sim, invisível? Que eu chamo de conectado com a fonte, que é fazer o que tem que ser feito e ponto, sem reclamar. E cuidar dos seus. E você fala isso desde o começo, né?
No caso, sim, casou, o meu é o Amaury junto. Então, isso você fez muito bem, essa coisa de acolher, de cuidar. Eu quero melhor, 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 eu quero melhor. Então, isso está visível em você, isso é muito claro. Faz sentido isso? Porque problema faz você vai muito ter. sentido. Faz muito sentido. E aí, uma coisa leva a outra, né? Quando você porque não tem duas histórias, não tem duas vidas, né? Eu não tenho uma vida sem ter ido para o Japão, né? É lógico que é importante quem você é, porque senão todas as histórias seriam iguais de quem foi para o Japão, e não é, né? Tem Isso. pessoas que foi para lá e veio, infelizmente não deu certo, e voltou, ou não voltou, ou não conseguiu o que queria, né? Então, é como a gente falou, acontece as coisas, você tem que estar preparado para ela, né? Aprender a conseguir aprender vendo, olhando, indo atrás, né? Você falou do curso, quando a gente estava construindo, eu ouvi, não me lembro na época da onde saiu, mas eu ouvi falar sobre o curso Aprendendo a Empreender do Do Sebrae. Sebrae. Você Eu já fala fiz mesmo, muito, você fala, você eu fiz falou. muito curso do Sebrae já, inclusive muitos gratuitos, que eu também falo nessa palestra que eu te falei, da escola, que eles não sabem, né? Agora, recentemente, no final do ano, eu fiz um curso muito bom, que na verdade foi subsidiado pelo sindicato daqui, de vendas, e foi muito bacana, muito bom, um consultor muito bom, que na verdade que a gente teve até que montar um planejamento de vender. Ele, a princípio, ele falou que era para a gente vender brigadeiro. Como? Então você tinha que fazer todo o planejamento de embalagem, E sabor e você muito marketing, bem, né, né? Dani? Depois que estava tudo pronto, todo mundo achou muito fácil, né? A hora que estava tudo pronto, ele falou assim: agora vocês têm que vender na água. E aí ficou todo mundo perdido. Como é que vai vender brigadeiro na água, né? E eu lembrei que eu tinha feito uma viagem lá e a gente vai de lancha até aqueles lugares que tem os corais e os peixinhos, e depois para num lugar que tem até um barco, né? Que vende espetinho. Eu falei, é lá mesmo, as lanchas vão vender brigadeiro para quem tá. Quem volta do mar tá morrendo de fome, né? Eu falei, os caras, o que eu fui era um dono, só ele tinha 10 lanchas, porque é o que eu tô te falando. Eu sentei lá e fui conversar, fui perguntar. Falei, moça, as lanchas têm tudo o mesmo nome, inclusive é de um vereador. Aí eu peguei e falei, ele falou assim, ó, é do vereador tal. Aí eu falei, nossa, aí é bom. 10 lanchas assim. Então, quando sai as 10 lanchas, né? Eu falei, eu vou fazer, vou combinar o dono da lancha não quer vender brigadeiro, ele já faz dinheiro com a lancha, né? Ele falou, eu combinei com os piloteiros, porque eles têm que ficar lá parado uma hora esperando e eles Vende vão os vender lanches, Dani. brigadeiro. E fiz uma parceria com um cara que tinha um bar no clube da cidade, que o bar era dentro da piscina. Então a gente vai aprendendo muito. E você vê, uma coisa vai levando a outra, porque eu aprendi a trabalhar, eu aprendi a poupar, e foi o que eu mais guardei desse primeiro curso Aprendendo a Empreender. Foi o que ficou gravado na minha cabeça. Todo brasileiro, quando começa a ganhar dinheiro, a primeira coisa que ele faz é trocar o carro. Segunda coisa, Tadinho, comprar um né? rancho. Tadinho. Entendeu? A hora Aí que você não ele tem que consegue pagar renovar a nada. empresa dele, ele não tem dinheiro. Porque o rancho gasta dinheiro e ele comprou um carro que não precisava ainda comprar. Eles falaram isso no curso. Então, você vê que sempre uma coisa vai levando a outra, Ô, né? Dani, porque você está conectada com a fonte. Você fala aqui uma coisa nessa entrevista e é o que você faz aí sempre. Me lembro quando você resolveu fazer a entrada do aeroporto, né? Você tinha ido para Gramado, voltou, viu os restaurantes. Foi E aí os restaurantes temáticos. E aí você chegou com aquilo na cabeça, Grazi, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, assim, você disse uma coisa que é o principal, acho que uma das principais coisas, né? Eu vou voltar só lá no Amauri, porque vocês têm uma admiração um pelo outro. Ele te admira extremamente, você admira ele. Então, isso é o segredo da vida. O Guto da Bela Capri falou aqui, quando eu pergunto se relacionamento, fala admiração, Gra, eu, minha esposa, bibibi. Então, essa coisa, isso pra mim é assim, todos que se admiram, as coisas vão fluindo, porque relacionamento é o que faz nossa vida fluir.
o nosso principal relacionamento, né? Relacionamento amoroso. Então vocês têm essa admiração muito. Para mim, isso é o invisível do negócio. E o investir no negócio. Você nunca parou, você está sempre reformando, fazendo coisa nova. Grava e vê o banheiro que eu fiz, ó, isso daqui eu coloquei aqui. Então, você olha com os olhos do cliente, que nem você falou. Você guardou aquilo. Muito, Porque assim, esse é um muito. desafio. Eu encontrei um dia um ex-aluno, ele fez agronomia, eu falei, mas por que você está trabalhando ainda como auxiliar administrativo? Você tem uma faculdade? Ele falou, comecei a trabalhar, a primeira coisa que eu comprei foi uma camisa da Dudalina, grátis, dividi não sei quantas vezes, eu não tinha mais dinheiro, eu nunca mais consegui sair dali, porque eu sempre endividado. O que é isso seu? É o poupar, você cuida do que é seu, né, Dani? Você cuida igual uma galinha choca, é meu, eu vou cuidar dos meus filhos, do meu marido, Sim, do meu negócio. E aí, e você não tem dúvidas do que você quer. Então você decidiu, você vai. E olhando para o negócio, Dani, o que você assim falaria de tudo que você já viveu? O que foi o invisível que te fez fazer o pouso com uma referência? A comida é boa, é uma delícia, prato farto, você não para de vender, é entrega, é isso. Qual que é o segredo desse, o invisível desse segredo do eu pouso especificamente? acredito, eu acredito que, bom, problema todo mundo tem na sua empresa, né? Isso, Hoje, a maior dificuldade para mim, dentro do que eu vivo, não só na empresa, são as relações, isso. né, entre pessoas, funcionário com funcionário e os problemas que as pessoas têm particulares, né? Então, relação cliente, né? Então, assim, eu aprendi muito nesses 20 anos, né? Nos primeiros anos, eu focava muito, e isso realmente é importante, como você falou, eu focava muito em qualidade, muito. Produto bom, dentro da minha realidade de clientela, produto bom, honestidade, eu ponho um requeijão de uma marca boa, que é caro, e cobro por isso, né? E aí, nesse mercado, existe. Vou te dar um exemplo que aconteceu comigo muito no começo, que eu tenho uma casquinha de siri, que inclusive é muito gostosa, e lá no começo, O que que não tem que é gostoso aí? Tudo. o fornecedor falou para mim: põe arraia, que dá o mesmo gosto. Muita gente usa carne de arraia. Eu nunca nem comi arraia. Aí eu falei para ele, não, mas eu vendo casquinha de siri. Eu posso até fazer um teste e vai vender casquinha de arraia. Mas eu vendo casquinha de siri, vou comprar siri puro. Inclusive, meu siri é tão puro que vem até aquelas casquinhas que a gente tem que tirar. Pode acontecer de passar uma ou outra, porque vem quando você compra a carne pura de siri. E eu vendo casquinha de siri, né? Então eu tenho um produtos de qualidade, né? A gente tem que cobrar por isso. Isso é honestidade. Eu falei outro dia sobre isso. Eu não faço promoção e altero o prato. Eu altero o valor. O prato não. É o mesmo prato, senão eu não faço. Então, eu fiquei muito focada nisso, né? Hoje, nos últimos anos, eu mantenho esse foco em qualidade. Mas hoje eu tenho um foco muito grande e eu venho falando essa palavra, parece que toda semana, às vezes dia sim, dia não, com relação à empatia. Empatia com o funcionário, empatia com o cliente. O cliente às vezes traz uma reclamação de um prato, 5 pessoas experimentam e não é o que ele está achando. Eu digo, ele não está bem hoje, por algum motivo, ele não é louco, ele não está falando uma coisa que não está acontecendo com ele. Diz para ele escolher outro prato, não adianta mandar esse, porque ele está bom e eu vou mandar outro igual. Pede para ele escolher outro prato e eu faço a troca. E aí, por conta dessa troca, naquele dia, com aquele prato, eu nem lucrei. E que a gente chama, na verdade, que muitas empresas hoje têm muita dificuldade, que é o pós-venda, né? A O experiência do cliente, pós-venda. né, Dani? Aí vai falar assim, mas o teu negócio é um negócio muito recorrente.
né? Porque realmente, você não compra um carro toda semana, todo mês, você não Mas eu constrói uma compro casa, toda semana, se eu sou mas você indica, né? Eu gosto muito de indicar pessoas que são boas. Eu faço questão de indicar pessoas que são boas. E hoje em dia você ganha muito cliente por indicação. Por mais que você divulgue em rede social, indicação. Eu tenho muito cliente que vem. A cidade Rio Preto hoje é uma cidade grande. Tem pessoas que moram do outro lado, que você vai conversar e ela fala assim: eu já ouvi falar, mas nunca fui. Então, e eu tenho clientes essa semana. A cliente veio para conhecer a casa, que ela quer fazer o aniversário da filha, porque ela não conhece a casa. Mas a cunhada dela adora. Ai, a minha cunhada falou para eu fazer o aniversário dela aqui. Vim aqui conhecer o espaço, que ela queria ver como que era o playground, porque é uma criança. Ah, o teu play é fantástico, porque sempre focou em E aí, famílias. isso acontece muito, muito mesmo, viu? Ah, eu vim de Catanduva porque o meu amigo, eu tenho um cliente, que é o Buffalo Bill lá de Catanduva, ele fala, Dani, eu venho só para comer seu filé cubana. Ele é uma simpatia de pessoa e ele sai de lá para vir jantar. Ele fala, que pena que você não entrega lá. Mas não tem filé cubano igual o seu, né? É uma cultura, é o melhor da cultura. Então essa empatia com o cliente, entender o seu cliente, quem é ele, fornecer para ele aquilo que é o que ele precisa. E como você falou do invisível, vou falar de novo, a gente tem problemas e as pessoas não são perfeitas. Mas, no geral, principalmente dentro do que eu escuto, porque a gente tem um grupo aqui de mais de 200 donos de bar e restaurante, e eu comento isso com meu marido. Eu falo, eu escuto problemas lá que eu nunca passou por mim. Eu tenho uma equipe hoje, alguém sai, alguém entra, e você vê que eles vão se adaptando a, a aquilo que é a empresa. Eu não grito, eu não sou grossa, eu sou educada, eu tenho muita empatia pelos meus funcionários, mesmo que seja um funcionário que dá um pouquinho mais de trabalho, ele precisa de um socorro. Quando eu era muito nova, eu não tinha quem me socorresse. Um dia eu tive várias situações onde eu precisei de um socorro, eu tive uma pessoa para me socorrer. Então, coisa pouca eu estou falando. Uma conta de luz que está atrasada e que se você deixar para pagar vão cobrar juro, e aí você dá uma mão para o funcionário. Não sou Madre Teresa de Calcutá, é ajuda. Não estou dando nada, vai ser contado, mas naquele momento, porque ele não tem para quem pedir socorro. Então, eu tenho. Então, assim, tem alguém que, né? Sempre vai ter alguém que não gosta, mas assim, outro dia mesmo, eu encontrei com uma ex-funcionária minha lá no shopping. Ela falou, Dani, eu falo de você. Ela saiu daqui por problemas pessoais de um filho dela. Ela, uma senhora que era da limpeza, ela falou, Dani, até hoje eu falo de você. Fazia uns 10 anos que eu não a via. Até hoje eu falo de você, que você foi a melhor patroa que eu tive. Esse cuidado Porque com o ser as humano. pessoas, as pessoas têm essa necessidade, às vezes, de uma atenção, de um respeito, que no dia a dia, no seu estresse, você às vezes acaba não conseguindo, dependendo da sua personalidade, né? E é o que está faltando mesmo no mundo, sabe? Essa empatia com as pessoas, entender nem sempre a pessoa, como às vezes você pensa de uma Eu, maneira diferente do outro. Ô, Dani, mas foi o que você falou de pegar o papelzinho no mercado. Você falou, dá atenção para as pessoas querem ser aceitas. Sim, Então tá aqui, posicionamento, você vende produto de qualidade, você paga aquilo mais caro, mas você coloca o preço, né? isso. Honestidade, qualidade, esse olhar para o cliente, né? De aceitação, indicação, equipe. Nossa, Dani, eu ficaria horas aqui falando de inovação, do espaço Kids que você fez, quando você pensou na família, como você trouxe isso, né? Tem muita É, inteligência e estratégia por trás do negócio. E é, aí você valida na prática, que não é o conhecimento técnico que a gente fala, né? Validado por é, diplomas e tal, tal, que vai fazer o sucesso. É a conexão com a fonte
e você está extremamente conectada, que é esse Está invisível aberto que a além mudanças, né? Você tem eu que estar vejo aberto. isso. Às vezes às vezes o meu marido fala, né? Ele fala assim, eu falo, ai, fulano podia. Ó, Dani, o que tá bom, o que tá dando certo não se mexe. Eu realmente não penso assim. Eu acho realmente que. E a nossa, como é que eu vou te dizer? A humanidade hoje, a gente quer inovação, a gente quer mudança, a gente quer, né? A gente mora cada lugar onde você vai empreender é diferente do outro, né? Por exemplo, quem abre? Eu fico admirado de ver essas casas em São Paulo em São Paulo que tem 100 anos, que está com o mesmo azulejo e vende todo dia, almoço e janta, e aqui a gente já não consegue isso, né? Tem que estar mais moderninho, mais atualizado, mais isso, né? Esse ano eu fui em 2 feiras para me atualizar, estou querendo já fazer uma mudança, é, agregar aí alguma coisa na empresa para melhorar, né? Então fui lá ver equipamento e tal. E aí então você tem que estar, você realmente tem que estar sempre, porque tem que estar sempre se movimentando, porque é cansativo Essa é a também, né? verdade, né, Mas Dani? você tem que estar sempre se movimentando. E como você falou do invisível, porque você não sabe. Em algum momento eu vendia comida e se o cliente quisesse buscar, ele buscava. A gente tinha lá as nossas embalagens, essa que o cliente leva para casa, né? Em algum momento eu tomei a decisão de começar o delivery. E eu tomei porque na época meu marido falou: "Nossa, Dani, eu criei embalagens que são caixas que imita, por ser a temática de avião, né? Imita uma caixa da FedEx. Eu assisti o filme lá do Náufrago, Ah, né? essa eu não sei, essa Porque novidade mesmo. a FedEx, ela é a maior empresa de correio do mundo, né? Eles têm avião, e eles têm avião. Então, você já assistiu Náufrago, né? Eles têm uma frota de avião, e eles são empresa de entrega, não é de transporte de pessoas. E aí eu falei, gente, dá certo. Então eu criei aquela beiradinha que os Correios usam, azul e vermelha. Eu tenho Ah, carimbos, né? Eu tenho D, né? eu From, amo pouso e passa. decolagem para e eu montei essa caixa, que é uma caixa bem feita, com uma forração para alimentação por dentro. Eu tinha que ter 3 tamanhos e eu tinha que fazer Muito. 5.000 unidades de cada. Valor. Porque eles não fazem pouquinho, né? Isso. E eu fiz. E eu fui, e o meu delivery foi crescendo. Na mesma época, quando eu comecei, ainda aí passou uns meses que entrou o iFood deu uma movimentada. Quando entrou a pandemia, eu estava com tudo estruturado, porque teve gente que não tinha embalagem, que foi atrás. As embalagens Olha, subiram, tudo ficou mais caro. E eu tinha um estoque de embalagem, porque eu tenho um fluxo de caixa que eu tem mantenho, e teste. todas as vezes que eu vou fazer cotação de embalagem, ele fala assim para mim: ó, 2.000 dá tanto, 5.000 dá tanto. E você faz a conta e compensa. Eu falo, Manda de 5.000. manda 5.000. Então, eu sempre tive um estoque muito grande. Quando a pandemia entrou, eu tinha estoque para a pandemia. E aí, eu já estava estruturada com o meu delivery. Prova é que na pandemia, eu vendia 70% do que eu vendia na casa. Na verdade, é claro que eu não queria que a pandemia continuasse. Mas o que eu vendia de delivery, se eu pudesse continuar, eu não ia querer nem abrir o restaurante, porque só com a cozinha e o telefone e a entrega, eu fazia 70%. Então, o Você meu estava delivery foi muito preparada, né, bom. Dani? Fluxo de E caixa, aí você está e é sempre como a muito gente bem. falou, são decisões que a gente vai tomando. Realmente, é, eu não é que às vezes meu marido fala assim, né? Ai, você quer tudo do seu jeito. Não é que eu quero do meu jeito. Não é que eu acho que o meu jeito tá certo, mas realmente eu quero do meu jeito. Eu sei, é isso que eu Porque ia eu falar. acho, Realmente você quer, Dani, não porque tem eu como ganhar. acredito naquilo. E se não der certo, tá tudo bem, a gente volta e refaz. É esse o medo. O problema não é o medo de fazer que trava as pessoas.
É o medo de ter que desfazer. E não tem problema nenhum, É. certo? Ô, Você Dani, faz, não você ficou falou. bom? Pronto. Volta. Você falou duas coisas aqui que, para mim, eu vou falar só para a gente encerrar, que a gente já passou do tempo aqui, 20 minutos. A gente tem que fazer várias lives com a Dani. A gente tem história, hein, Dani? Tem coisa aqui que eu vou enxergando, que eu fui anotando aqui, que é incrível. Essa coisa de dar atenção para as pessoas, né? Que isso é super importante. Mas você, de novo, você sabe o que você quer e o que você não quer. E você disse uma coisa aqui, ó, qual que é a sorte da tua vida? É a certeza. Foi o que você falou, não é que eu decidi, eu vou. Depois no final eu acredito. Então eu acredito. Ponto, eu decido e vou. Isso é um segredo. Porque quando você está decidida, nada pode te parar, a não ser você mesmo, não é? Um cliente meu, que eu fiz o planejamento estratégico, a palestra do ano anterior, no próximo ele falou, Grazi, eu vou fazer a palestra. Acabei de ir na NASA e fiquei pensando, gente, se aquele povo fez aquilo, não tem nada que pode parar o ser humano. Então o tema vai ser: É. nada pode te parar a não ser você mesmo. Você já esteve lá, você sabe como que É é. um lugar que todo mundo deveria ter o prazer de conhecer. Todo mundo. Então, assim, nada É pode parar a incrível. Dani Rugno. Não pode, Dani. Assim, eu tenho certeza disso, como eu te falei. Eu contava a sua história para todo mundo, a história da Mauri, né? Porque assim, você sempre falou, é isso, ponto. Não tinha outra opção na vida. Era ele e ponto. Não tem como dar errado. Ô Dani, para a gente encerrar, porque a gente ficaria horas aqui, né? A gente tem coisa aqui. Só isso de acreditar que é o nosso tema do ano, viu, Dani? Transforme-se e transforme o mundo. Decida e vá, só vá. Pronto, é isso. Na tua visão, Dani, qual é o ponto principal da vida pessoal do empreendedor? Aquilo que ele tem que ter. Vou voltar a tudo que a gente já falou aqui, né? O ponto principal é você. Acredito que é você ser honesto, sabe? Você engloba muita coisa isso, né? Mas é você, porque e acreditar naquilo que você, né? Fazer aquilo que você quer fazer e não querer ir por fora, não querer, É sabe, o assim, jeitinho. E o você sabe, jeitinho. Dani, que é uma coisa, às vezes as pessoas, eu fico muito, brigo muito com os clientes, a gente se distrai a todo momento, né? Ai, mas eu não descobri meu propósito. Gente, faz o que tem que ser feito e ponto, que nem você falou. Eu não Isso, escolhi o isso, restaurante. Restaurante foi a isso. melhor coisa para trabalhar com meu marido. Já que eu escolhi, vai ser o melhor restaurante de Rio Preto, vai ser É, isso. E ponto, para de frescura, porque o mundo, principalmente nas mídias, né, Dani? Nos distrai a todo momento. Tem uma mania de é, olhar para é, é. fora, olha para dentro. Foi o que você falou. É que assim, a internet, ela traz muita bobagem, mas ela traz Muita coisa muita boa leitura também. que você olha e fala, gente, é isso mesmo, né? E você vê, a gente fala ditado, por mais que a coisa esteja moderna, a gente fala e lembra de ditados da nossa época o tempo todo que são verdadeiros. O tal do cavalo selado, o tal da grama verde do vizinho, né? Exatamente, pronto. Você entendeu que Tá nada tudo mais que certo. é isso, achar que a vida do outro, né? Quando acontece alguma coisa com alguém, a pessoa já fala, ah, mas não. Se você não mora dentro da casa dele, não sabe o que estava acontecendo, você não sabe, né? Cada um sabe das suas, né? Da Dos sua vida. seus, da E sua vida. o posto decolagem é um grande exemplo disso, de DNA próprio, né? Aquele DNA. Você traz ideias, que nem quando eu contei essa história de Gramado, quando você foi e voltou cheio de ideias, mas você põe em prática. Sim. Ô, Dani, qual que é o ponto principal para os relacionamentos? Já que a gente falou que tudo é feito de relacionamentos na vida. Tudo é feito de relacionamento. Acho que vai cair no Tem que que a ter gente no falou relacionamento? hoje, nos dias de hoje, né? Relacionamento empreendedor, patrão. Quem tem empresa, a minha empresa depende de mim, é lógico, mas a minha empresa não anda sem funcionário. É diferente de Ô, um Dani, médico, peraí. por exemplo, né? A minha empresa não anda. Eu posso ser boa do que for, não dá para fazer a comida, atender, né? Não dá para fazer tudo. A minha empresa, então, relacionamentos entre Qual que é o ponto principal, Dani, para esses relacionamentos serem sadios? Em uma palavra em uma palavra, ou em uma frase curta.
Eu vou cair na empatia de novo, porque você tem que ter empatia com o teu funcionário para entender as dificuldades dele, inclusive no trabalho, quando uma pessoa não consegue. Algumas coisas para mim são básicas, eu não deveria ter que ensinar, mas tem que ensinar. Tem que pegar na mão, explicar, e quando acontece alguma coisa, entender, né? Por exemplo, essa semana meu funcionário virou um balde de 15 litros de molho pronto. Nossa. A alça, ele não prestou atenção que a alça tinha soltado, né? Podia ser eu sou mais cuidadosa, acho que não. Mas com ele aconteceu e você tem que ter empatia, porque ele ficou muito chateado, entendeu? E acontece, as coisas acontecem, entendeu? Ninguém erra querendo errar, né, Dani? Isso, aí tem, eu sei que tem pessoas que aquilo, ele só consegue pensar no dinheiro, no dinheiro, no dinheiro, e aí ele grita, e aí ele estressa, e ele olha para esse funcionário, e aí vira bola de neve, aí a pessoa trabalha mal, sabe, assim? Então não adianta, as coisas acontecem, vai tendo. Se você for que eu sou mais boazinha, né? Eu sou firme, mas eu sou muito coração. Não tem ali, então, se você Essa tiver condição, coração. um gerente mais firme, por exemplo, né? Então você vai na balança, sabe? Na verdade, vai na balança, é. Essa é que é a verdade. Não dá para ser a ferro e fogo e não dá para deixar tudo, né? Esse é o desafio. Ô, Dani, o que é o ponto principal para o negócio? Numa palavra ou numa frase curta? Ponto principal, acreditar nele. Se você não acreditar no seu negócio, tem que acreditar nele. Gente, ó, ponto principal para a vida é honestidade e acreditar, né? Para os relacionamentos, a simpatia, entender o outro, foi que nem você falou, ninguém faz querendo errar. Isso que eu falo para as pessoas. Ah, mas a pessoa, ninguém faz pensando, né, Dani? E É, acreditar no negócio. Dani, foi um prazer te receber prazer aqui. foi meu. Eu ficaria horas conversando. Você sabe como eu sou sua fã. Vamos tirar uma foto, Dani, sorria. O que você faz no pouso, realmente o pouso tem um DNA único, único. E foi o que a gente falou, parabéns. Isso é só o começo. Tem história, hein, Dani? Aqui pra Tem. gente contar. E olha, só do pouso, gente, tem detalhes lá da comida, do espaço, de tudo que foi pensado. A Dani falou, eu não fiz faculdade, mas assim, isso não faz diferença nenhuma. A vida te ensinou. Você trouxe coisas que são aí, porque você viu, o DNA, a gente falou desde novinha, fazia um monte de coisa, mas É, poxa, e no meu negócio? Você olhou pra dentro, pronto. Dani, beijo no coração, beijo no beijo, coração Gra. de todos vocês. Foi um prazer te ouvir, Prazer Dani. foi meu. Ó, beijo pra todos. E quarta que vem nós estamos aqui. Quarta que vem nós vamos falar do tema. Lembra que você viu a live com o Divaldo, do Amor ou Medo? Sim, Quarta que vem é o Adriano Meira. Também vamos falar do mesmo tema na visão dele. A gente ouviu, a gente escolheu, né, alguns líderes para falar um pouquinho sobre isso, porque a gente só tem duas opções: amor ou medo. Quando você decide, né, Dani, você vibrou no amor e as coisas vão acontecendo. sim, Então, vai acontecendo. quarta-feira que vem o nosso tema é amor ou medo. Tchau, Dani. Beijo no coração para todos Beijo. vocês, gente. Você Tchau, tchau. manda. Obrigada. Tchau.